Sob o céu aberto do campo, o fazendeiro mais temido da região segura firmemente a mão da jovem viúva e a conduz para longe, protegendo-a da mãe furiosa que continua gritando atrás deles. Enquanto a multidão observa em silêncio, ele demonstra, com sua postura firme e olhar determinado, que não permitirá mais nenhuma humilhação contra ela. O grito rasgou o ar da praça de Santa Rita do Vale como uma lâmina afiada. O silêncio veio logo depois, pesado, sufocante. Todas as pessoas que saíam da missa de domingo pararam. Famílias inteiras congelaram no meio do passo. Crianças agarraram as saias das mães. Homens velhos de chapéu na mão ficaram parados como estátuas, olhando sem entender ao certo o que estava acontecendo, mas sentindo que algo naquele domingo havia quebrado. O tipo de coisa que não se conserta. E no centro da praça, como se estivesse sendo julgada pelo próprio mundo, estava Helena. Ela não era uma mulher que chamava a atenção. Era do tipo que passava entre as pessoas, como passa o vento, sem fazer barulho, sem pedir nada, sem ocupar espaço demais. Cabelos presos com um grampo velho, vestido simples de algodão, já desbotado de tanto sol e tanto lavar. Sandálias que tinham visto dias melhores. Ela era daquelas mulheres que a vida foi fazendo aos poucos. Não de uma vez, não com um golpe só, mas com pequenas perdas acumuladas, como água que vai cavando a pedra sem pressa. Seus dedos tremiam ao lado do corpo. O vestido simples, já gasto pelo tempo, balançava levemente com o vento quente que varria a praça naquele fim de manhã. O sol batia de frente, sem piedade, daquele jeito que só o sol do interior sabe bater, como se quisesse provar alguma coisa. O coração de Helena batia tão forte que ela sentia dor no peito. Não era medo. Ou talvez fosse. Ela já não sabia mais distinguir bem o medo da vergonha, a vergonha da dor. Tudo havia se misturado nos últimos 6 meses de um jeito que ela não conseguia separar mais, como cores de tecido que desbotam juntas na mesma água. Mas as lágrimas já tinham acabado, porque a dor tinha ido além delas. Tinha ido para um lugar fundo demais, silencioso demais, onde as lágrimas não chegavam mais. Ela havia chorado tanto nos primeiros meses que sentia como se tivesse secado por dentro. Como aqueles rios do sertão que encolhem no tempo da seca até virarem um fio d'água, e às vezes somem completamente, deixando só o leito vazio e a lembrança de que um dia houve movimento ali. Diante dela estava sua própria mãe, Dona Cândida. Uma mulher que Helena havia amado a vida inteira com aquele amor silencioso e paciente de quem foi criado para obedecer mais do que para questionar. Uma mulher que havia embalado seus primeiros medos, que havia passado a mão nos seus cabelos quando ela era pequena, que havia dito uma vez, uma única vez, que tinha orgulho dela. Mas aquela mulher havia sumido. No lugar dela estava isso. O rosto endurecido, como couro curtido ao sol. Os olhos frios, sem nenhuma luz por dentro. O dedo apontado em direção à filha, como se acusasse uma criminosa diante de toda a cidade. Viúva amaldiçoada! Ela gritou novamente e a voz dela cortou o ar como chicote. Você destruiu sua própria vida e quer destruir a minha também. Um murmúrio percorreu a multidão como onda. Mas ninguém se moveu. Ninguém falou. Ninguém a defendeu. Helena conhecia cada rosto daquela praça. Conhecia os nomes, as histórias, as famílias. Havia crescido entre aquelas pessoas. Havia frequentado as mesmas missas, as mesmas festas, os mesmos velórios. Havia cumprimentado aquelas mesmas mãos durante anos, e agora todos desviavam o olhar. Ou pior, olhavam com aquela curiosidade cruel de quem assiste ao sofrimento alheio com um misto de pena e alívio, porque aquilo estava acontecendo com outra pessoa, não com eles. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu marido, Renato, estava morto havia 6 meses. Febre repentina, rápida, cruel,
daquelas que chegam de madrugada e não pedem licença. Ele havia dormido ao lado dela numa sexta-feira e na segunda-feira seguinte já estava enterrado no cemitério da cidade, debaixo daquela terra vermelha que o sol rachava sem dó. Não houve despedida. Não houve última palavra. Só o silêncio do quarto vazio e a sensação de que alguém havia retirado o chão debaixo dos seus pés enquanto ela dormia. E desde então, sua própria mãe havia mudado. O carinho virou frieza, como se a morte do genro tivesse apagado também o amor pela filha. Como se Helena, ao virar viúva, tivesse deixado de ser filha e virado problema, virado fardo, virado vergonha. O cuidado virou desprezo. Mas aquilo que estava acontecendo agora, na frente de todos, na praça da cidade, num domingo de manhã, com o sino da igreja ainda ecoando no ar, aquilo era pior que tudo. "Saia daqui!" gritou Dona Cândida, e a voz dela estava cheia de uma raiva velha, acumulada, daquelas que fermentam em silêncio por anos até transbordar de uma vez. Ela avançou 2 passos e arrancou das mãos da filha a pequena trouxa de roupas que Helena havia feito naquela manhã, com mãos trêmulas, dobrado cada peça com o cuidado de quem sabe que aquilo é tudo que sobrou. Jogou no chão. As roupas caíram na poeira vermelha da praça. Uma combinação simples, um vestido antigo, um lenço que havia sido do marido, um pedaço de sua vida espalhado no chão como lixo. "Você não tem mais lugar na minha casa." Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras assistiam com aquela curiosidade cruel que dói mais do que o próprio grito, porque pelo menos o grito é honesto. Helena queria desaparecer, queria deixar de existir, queria que o chão a engolisse de uma vez, levasse embora aquele peso no peito, aquela queimação nos olhos, que já não produzia mais lágrimas. Ela pensou em Renato, pensou no quanto era diferente com ele por perto. Pensou em como ele sempre soube ficar ao lado dela, sem precisar dizer nada. Só a presença dele já bastava. E como ela havia aprendido tarde demais que isso era raro, que isso valia muito, que perder isso era perder também uma parte de si mesma que ela ainda não havia encontrado o nome para chamar. Foi então que algo mudou. O som de passos firmes sobre a terra seca interrompeu o silêncio, lentos, pesados, com um peso que não era só de corpo, era de presença. Era o tipo de passo que faz as pessoas virarem o rosto sem saber por quê, movidas por algum instinto antigo que reconhece a autoridade antes que a mente entenda. Alguns homens olharam primeiro, e seus rostos ficaram tensos. Uma tensão diferente. Não a tensão curiosa de quem assiste a uma cena. Era a atenção de quem reconhece algo que não esperava ver ali, naquele momento, naquele lugar. Porque todos sabiam quem era. João Pedro Almeida, o Ferrão, o fazendeiro mais temido da região. O homem que havia enfrentado jagunços armados sozinho numa estrada de terra, anos atrás, e saído andando. O homem que não devia favor a ninguém e que não pedia favor a ninguém. O homem que aparecia na cidade quando precisava, comprava o que vinha buscar e voltava para a fazenda sem trocar palavra desnecessária com ninguém. O homem que nunca se envolvia nos problemas dos outros. Nunca. Ele havia descido do cavalo. Um animal grande, escuro, que ficou parado no meio da rua, como se também estivesse prestando atenção. A presença de João Pedro parecia alterar o próprio ar ao redor. Era algo difícil de explicar para quem não estava lá, mas quem estava sentiu. O espaço ficou diferente quando ele entrou nele, como quando entra uma tempestade no horizonte e o vento muda de direção antes mesmo de chover. Alto, ombros largos que carregavam anos de trabalho pesado sem reclamar. Mãos grandes, calejadas, que conheciam o cabo da enxada e as rédeas do cavalo melhor do que qualquer aperto de mão em festa. Olhos escuros e firmes que não pediam licença para olhar e não pediam desculpa por enxergar o que enxergavam. Seu rosto era duro,
mas seus olhos estavam fixos nela, em Helena, com uma atenção que ela não esperava e que não sabia como receber. Ele não disse nada, apenas caminhou. Atravessou o espaço entre ele e as roupas espalhadas no chão, com aqueles passos lentos e pesados que faziam a poeira levantar levemente a cada movimento. A multidão prendia a respiração. João Pedro, o homem que fazia até homens fortes tremerem. O homem que a cidade inteira sabia o nome, mas poucos ousavam encontrar o olhar. Se ajoelhou, ali mesmo, na poeira da praça, num domingo de manhã, na frente de todo mundo. Suas mãos grandes e calejadas tocaram o tecido sujo de poeira. Ele sacudiu com cuidado, devagar, com uma atenção que não combinava com a dureza que todos conheciam nele, como se aquilo tivesse valor. Como se aquilo não fosse trapo jogado no chão, mas coisa de gente. Como se ela tivesse dignidade, mesmo quando o mundo inteiro estava tentando tirar dela. Helena sentiu o ar prender na garganta. Ninguém jamais havia feito aquilo por ela. Ninguém jamais a havia defendido, nem com palavras, nem com gesto, nem com presença. Renato havia tentado, à sua maneira, mas ele era um homem gentil demais para enfrentar o mundo, e o mundo sabia disso e aproveitava. Agora ele estava embaixo da terra, e ela estava em pé naquela praça com as roupas no chão, e a mãe gritando e a cidade assistindo. João Pedro recolheu cada peça, sem pressa, sem olhar para mais ninguém, como se a multidão ao redor simplesmente não existisse, como se só houvesse ele, o chão, as roupas e ela. Quando terminou, levantou-se, ficou diante dela. Por um momento, apenas se olharam, e Helena viu algo que nunca esperou ver nos olhos do homem mais temido daquela região. Não havia desprezo, não havia julgamento, não havia aquela pena incômoda que as pessoas costumam ter quando olham para quem está sofrendo, aquela mistura de alívio e distância que diz ainda bem que não sou eu. Havia respeito, simples, direto, real. Sua voz saiu grave, firme, como ele era. Ninguém tem o direito de tratar você assim. Dona Cândida não se conteve. Deu um passo à frente com a raiva toda no rosto. Isso é problema meu, ela é minha filha. João Pedro virou o rosto lentamente para ela. Não havia raiva no olhar dele. Havia algo pior para quem grita. Havia calma, fria, absoluta, como a calma de quem não precisa provar nada para ninguém. Filho, não é propriedade. O silêncio ficou ainda mais pesado, denso, quase visível. Dona Cândida abriu a boca. Fechou. É responsabilidade. Ninguém ousou respirar. Ele voltou-se para Helena. Por um instante, algo passou pelo rosto dele. Uma decisão tomada ali mesmo, naquele segundo, sem planejamento, sem cálculo, movida por alguma coisa mais funda do que ele mesmo sabia nomear. Ele estendeu a mão. Venha comigo. Helena sentiu o coração disparar. Lá na minha fazenda ninguém vai humilhar você. A voz dele suavizou levemente, quase imperceptível. Mas ela percebeu. Lá, você será respeitada. A multidão observava em choque. João Pedro nunca ajudava ninguém. Nunca. Todo mundo sabia disso. Era parte da lenda que havia se construído ao redor dele ao longo dos anos. Tijolo por tijolo de história contada em bodega, em varanda, em noite de festa. O homem que caminhava só e preferia assim. Helena hesitou. Ela não tinha casa, não tinha família, não tinha para onde ir, não tinha nada guardado, não tinha plano, não tinha nada exceto aquelas roupas dobradas com cuidado nas mãos grandes de um homem que ela mal conhecia, e aquela mão estendida. A única mão que não a havia rejeitado. Com dedos trêmulos, ela a aceitou. A mão dele era quente, firme, segura de um jeito que ela havia esquecido que mão podia ser. Ele a ajudou a subir no cavalo. Subiu atrás dela e partiu, sem olhar para trás, sem pedir permissão a ninguém, sem temer julgamento, comentário ou consequência.
A praça ficou em silêncio absoluto enquanto eles se afastavam pela rua de terra, levantando uma poeira fina que o vento dispersava devagar. Naquele momento, Helena ainda não sabia que aquele homem não estava apenas salvando sua dignidade naquela praça empoeirada de domingo. Estava salvando o destino dos dois. Porque às vezes, o homem mais temido é o único com coragem de fazer o que é certo. O caminho até a fazenda durou quase 1 hora. 1 hora inteira a cavalo, sob um sol que não tinha pena de ninguém, pela estrada de terra vermelha que serpenteava entre cerrado baixo, árvores retorcidas e pastos abertos, onde o capim seco balançava com um vento que prometia mais calor do que alívio. Helena não disse uma palavra. João Pedro também não. E talvez tenha sido exatamente isso que a impediu de entrar em pânico. Aquele silêncio que ele carregava não era o silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem não precisa dizer nada, de quem existe no espaço sem pedir licença e sem exigir que o outro preencha o vazio com palavras. Ela ficou olhando para a estrada que passava sob os cascos do cavalo. A poeira vermelha levantava em pequenas nuvens a cada passo. O sol batia na nuca dela com aquela insistência do interior que parece pessoal, parece intencional, como se o calor tivesse sido mandado especialmente para você naquele dia. Ela sentiu o suor escorrer pelas costas, pela têmpora, pelo pescoço. Sentiu o corpo cansado de uma forma que não era só física. Era o cansaço de quem ficou em pé por tempo demais, sem ter chão de verdade embaixo dos pés. Ela havia dormido mal nos últimos 6 meses. Havia comido mal. Havia vivido mal. Naquela casa da mãe, onde cada cômodo era um lembrete de que ela estava ali de favor, de que a presença dela era um peso que ninguém havia pedido e que todo mundo notava. O cavalo seguia firme pela estrada. João Pedro mantinha as rédeas com uma mão só, relaxado como o homem que fez aquele caminho tantas vezes que o corpo já sabia de cor cada curva, cada pedra, cada trecho onde a estrada afundava um pouco depois da chuva. Quando a fazenda apareceu no alto de uma pequena elevação, Helena ficou olhando sem falar. Era grande. Não no sentido de ostentação. Nada ali gritava riqueza de forma vulgar. Era grande da forma honesta que as coisas grandes do interior costumam ser. Casarão de tijolo rebocado com cal branca que o tempo havia amarelado levemente, varanda comprida com pilares de madeira escura, telhado alto de telha colonial, um quintal que se abria para fundos enormes, onde havia pomar, horta, galinheiro e, além disso, tudo o pasto que se estendia até onde a vista alcançava. Árvores velhas davam sombra generosa no entorno da casa. Uma delas, uma mangueira de tronco grosso como o abraço de 2 homens juntos, ficava bem à frente, e a sombra dela cobria metade da varanda como um toldo natural que o tempo havia plantado ali com paciência. Havia funcionários. Helena viu 2 homens no pasto, um menino correndo em direção ao curral. Uma mulher mais velha aparecendo na porta da cozinha com um pano no ombro e olhos que avaliaram tudo em 2 segundos. A chegada do patrão, o cavalo, a mulher desconhecida que vinha junto. E que depois voltaram para dentro sem demonstrar nada. João Pedro desceu primeiro. Ofereceu a mão para Helena descer. Ela desceu sozinha. Não por orgulho, mas por um instinto de não dever mais do que já devia. Por um impulso antigo de não criar dependência, de não se encostar demais em nada que pudesse ser retirado depois. Ele observou isso. Não disse nada. Apenas entregou as rédeas para o menino que havia chegado correndo e fez um gesto simples com a cabeça em direção à varanda. Pode sentar, Dona Teresa vai trazer água. E foi isso. Foi para dentro. Helena ficou parada por um momento na frente da varanda, com a trouxa de roupas no braço, sentindo o vento quente na pele e tentando entender o que havia acontecido com seu domingo.
Havia acordado naquela manhã na casa da mãe, dormindo no quarto dos fundos, que cheirava a mofo e a coisa fechada, com a decisão já tomada de ir à missa, mesmo sabendo que seria difícil, mesmo sabendo que os olhares da cidade haviam mudado depois que ela ficou viúva, como se a morte do marido fosse uma doença contagiosa e todo mundo precisasse manter distância por prevenção. Havia saído da missa. E então o mundo havia desabado de um jeito que ela não esperava, mesmo já esperando quase tudo de ruim. E agora estava aqui, na varanda de um homem que ela conhecia de nome, de fama e de face vista de longe, mas que nunca havia trocado uma palavra direta com ela antes daquele dia. Dona Teresa apareceu. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelos brancos presos num coque firme, rosto redondo de pele escura e lustrosa, olhos pequenos e espertos que viam tudo sem parecer que estavam olhando. Ela trouxe uma moringa de água fresca e um copo de vidro grosso, colocou na mesa de madeira que ficava entre as duas cadeiras de balanço da varanda e ficou parada por um segundo. Olhou Helena. Helena olhou de volta. "Sente, filha", disse Dona Teresa. Simples assim, sem pergunta, sem explicação, sem curiosidade no tom. Só aquelas duas palavras que tinham dentro delas uma quantidade de acolhimento que Helena não esperava e que por isso doeu de um jeito gentil. Ela sentou, bebeu a água, ficou olhando para o pasto que se abria além do quintal, para o céu imenso e azul claro do interior que parecia mais alto do que em qualquer outro lugar, para os pássaros que cruzavam de uma árvore para outra com aquela liberdade despreocupada que ela havia invejado mais de uma vez na vida. João Pedro voltou à varanda um tempo depois. Havia trocado de roupa, saiu com uma camisa mais simples, desbotada mas limpa, e ficou em pé no batente da porta por um momento antes de sentar na outra cadeira de balanço, do outro lado da mesa. Ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio que pedia para ser quebrado, era um silêncio que respirava. Foi ele quem falou primeiro, com a voz baixa, direta, sem floreio. "Você vai ficar no quarto dos fundos. É separado da casa principal, tem entrada própria. Dona Teresa vai mostrar." Helena virou o rosto para ele. "Por que o senhor fez isso?" A pergunta saiu antes que ela pudesse segurar. Não era desconfiança exatamente. Era a necessidade honesta de entender, porque a vida havia ensinado a ela que bondade sem explicação costuma ter preço, e ela não tinha mais nada para pagar. João Pedro ficou olhando para o pasto. Demorou um pouco. "Porque estava errado", disse ele. "O que fizeram com você estava errado. O senhor nem me conhece. Não preciso conhecer uma pessoa para saber que ela não merece ser humilhada na frente de todos." Helena ficou quieta. Ele continuou, ainda olhando para frente. "Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 8 anos. A voz não mudou de tom, mas havia algo diferente nela, um peso leve que apareceu por um segundo e sumiu logo depois. Vi o que fizeram com ela. Como as pessoas mudam quando você perde o que te protegia." Ele não disse mais nada. Não precisava. Helena sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não era gratidão exatamente, ou era, mas era um tipo de gratidão mais funda que chegava de um lugar onde a mágoa fica guardada. O tipo de coisa que mexe quando você entende que alguém viu em você não o que você virou, mas o que foi feito com você. "Aqui, você trabalha se quiser", ele disse, retomando o tom direto. "Dona Teresa pode usar ajuda na cozinha e na casa, mas não é obrigação. Você decide." "Eu prefiro trabalhar", Helena respondeu rápido. Ele assentiu uma vez. "Então amanhã você começa." E foi isso, sem contrato, sem papel, sem promessa grande. Só aquela palavra simples no fim da tarde, com o sol começando a afundar no horizonte e pintando o céu de laranja e rosa sobre o cerrado. Dona Teresa veio buscar Helena quando o sol estava quase sumindo. O quarto dos fundos era pequeno, mas tinha janela que dava para o pomar,
Cama com colchão decente, uma cômoda de madeira, um espelho oval com a moldura descascando. Havia um jarro com flores simples do quintal em cima da cômoda. Helena olhou para aquelas flores e não conseguiu entender quando havia sido a última vez que alguém havia colocado flores num quarto onde ela ia dormir. Não lembrava. Talvez nunca. Ela colocou a trouxa de roupas em cima da cama e ficou sentada na beira do colchão por um longo tempo, ouvindo os grilos que iam aumentando de volume lá fora, conforme a noite chegava, ouvindo o vento balançando as folhas do pomar, ouvindo a fazenda se acomodando no escuro com aqueles sons que fazendas têm e que são completamente diferentes dos sons da cidade. Eram sons que não cobravam nada. Eram sons que simplesmente existiam e deixavam você existir junto. Helena deitou de roupa mesmo, olhando para o teto de madeira escura com as vigas à mostra. Pensou em Renato, pensou na mãe, pensou na praça, pensou nas roupas caídas na poeira e nas mãos grandes que as haviam recolhido sem pedir nada em troca. Pensou que a vida era estranha de um jeito que às vezes doía e às vezes, raramente, surpreendia. Fechou os olhos e, pela primeira vez em 6 meses, dormiu antes da meia-noite. Os primeiros dias foram de silêncio e observação. Helena acordava cedo. Antes do sol, quando o céu ainda estava naquele azul escuro de madrugada que vai clareando devagar, como tinta diluída em água. Ela havia passado a vida inteira acordando cedo, primeiro na casa dos pais, depois na casa com Renato, e nos últimos 6 meses na casa da mãe, onde acordar cedo era uma forma de evitar o desconforto de cruzar com quem não queria a sua presença. Aqui era diferente. Aqui ela acordava cedo porque queria. Porque havia algo gostoso em ser a primeira pessoa acordada numa casa grande, em ouvir o silêncio antes de ele se encher com os sons do dia, em tomar o primeiro café sozinha na cozinha, com a janela aberta para o pomar, enquanto os pássaros iam inventando a manhã lá fora, cada um no seu tempo, sem pressa, sem ordem, só aquela conversa antiga que os pássaros têm entre si desde antes de qualquer ser humano existir para ouvir. Dona Teresa chegava logo depois. A velha entrava na cozinha, com aquele passo firme e silencioso que tinha, colocava a chaleira no fogo, verificava o que precisava ser feito no dia, com um olhar rápido de quem administra aquele espaço há muitos anos, e começava a trabalhar sem cerimônia. Nos primeiros 3 dias, ela não fez perguntas. Helena também não fez. Era como se as duas houvessem chegado a um acordo silencioso. Primeiro, o trabalho. Primeiro, as mãos ocupadas. Primeiro, os gestos simples e concretos. Descascar, lavar, cozer, varrer, dobrar, estender. Depois, se a confiança fosse crescendo, as palavras viriam por conta própria. E vieram. Na tarde do 4º dia, enquanto catavam feijão sentadas na varanda da cozinha, com as bacias no colo e o vento trazendo o cheiro do pasto aquecido pelo sol, Dona Teresa disse, sem olhar para cima: "Você é da cidade?" "De Santa Rita do Vale." Helena respondeu. "Nasci lá também", disse a velha. "Saí com 18 anos. Nunca mais voltei para ficar." Silêncio. Os dedos das duas continuavam catando o feijão. O som dos grãos caindo na bacia de alumínio era um ritmo pequeno e constante, quase musical. "A cidade não perdoa a viúva", disse Dona Teresa, não como quem pergunta, como quem constata, como quem já viu isso antes. Helena não respondeu, mas também não desviou o olhar. "Aqui é diferente", continuou a velha. "Aqui o que vale é o que você faz, não o que aconteceu com você." Mais silêncio. Então, pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu algo que havia esquecido o gosto. Sentiu que estava numa conversa onde não precisava se defender. João Pedro aparecia nas refeições. Café da manhã, às vezes. Almoço, quase sempre. Jantar,
quando não estava ocupado até tarde com as coisas da fazenda, que eram muitas e constantes: gado, cercas, pastagem, negociações com fornecedores que chegavam de caminhão pela estrada de terra, levantando aquela poeira que demorava para assentar. Ele não falava muito à mesa, mas Helena foi percebendo aos poucos que o silêncio dele tinha textura, tinha variação. Havia o silêncio de quando ele estava pensando em algum problema da fazenda. Um silêncio um pouco fechado, com a testa levemente franzida. Havia o silêncio de quando ele estava bem, mais aberto, mais solto, às vezes acompanhado de um olhar que passeava pela janela com aquela tranquilidade de quem gosta do que vê. E havia o silêncio de quando ele estava prestando atenção nela. Esse, ela levou um tempo para identificar. Era diferente dos outros. Era um silêncio que escutava sem perguntar, que observava sem julgar, que ficava presente sem cobrar presença de volta. Ela não sabia o que fazer com isso. Na segunda semana, ele a chamou depois do almoço. Estava na varanda da frente com um mapa dobrado na mão e uma expressão de quem estava calculando alguma coisa. "Vou ver uma parte do pasto no fim da tarde", disse ele. "Você quer vir?" Helena levou um segundo. "E por quê?" ela perguntou. Não com rispidez, com aquela cautela honesta de quem precisa entender antes de aceitar. Ele pensou por um momento, como se a pergunta merecesse uma resposta real. "Porque você passa o dia inteiro dentro de casa", disse ele. "E a fazenda é grande. Bom você conhecer." Era uma resposta simples, direta, sem dobro. Ela foi. Foram a cavalo pelos pastos do lado norte da fazenda, onde o terreno subia levemente e dava para ver toda a propriedade de um ponto mais alto. E além dela, o cerrado que se estendia para os lados, como um mar baixo e seco de tons de verde e marrom. O sol estava começando a baixar e havia ficado mais suportável. Uma brisa corria entre as árvores do cerrado, carregando aquele cheiro de terra e de folha seca, e de alguma coisa floral, que Helena não conseguiu identificar, mas que ficou com ela. Eles pararam num alto. Ficaram lado a lado olhando para a paisagem, sem falar por um bom tempo. "É bonito", ela disse por fim. E era verdade. Era o tipo de beleza que não pede admiração, que existe por conta própria, que está lá com ou sem você. "É", ele concordou. Pausa. "Meu pai me trouxe aqui quando eu tinha uns 10 anos", disse João Pedro. A voz saiu diferente, mais funda, mais lenta. "Me disse que essa terra era minha responsabilidade, não minha propriedade." Responsabilidade. Helena olhou para o perfil dele. Havia algo diferente nele quando falava do pai. Uma abertura pequena, quase imperceptível, como quando uma janela fechada deixa entrar um fio de luz por baixo. "Você gostava dele?" ela perguntou. A pergunta saiu antes que ela pudesse pesar. Ela estava prestes a se desculpar quando ele respondeu. Gostava. Era um homem difícil, mas era honesto. Silêncio. "Os difíceis às vezes são os mais honestos", ela disse baixinho, pensando em voz alta mais do que respondendo. Ele virou o rosto para ela. Ela continuou olhando para o horizonte. "Meu marido era fácil", ela disse. "Fácil de amar, fácil de viver com ele. E eu fui aprendendo que isso é raro, que a gente não valoriza as coisas fáceis enquanto tem." A voz estava firme, não estava chorando. Havia passado do choro. Estava naquele lugar mais fundo, onde a perda vira parte de quem você é. Não uma ferida aberta, mas uma cicatriz que você já aprendeu a carregar. João Pedro ficou quieto. Depois disse, "Quanto tempo vocês eram casados?" 11 anos. Ele assentiu devagar. "Filhos?" "Não." Uma palavra só. Mas havia um mundo inteiro dentro dela. Um mundo de tentativas e esperas, e decepções repetidas, e conversas de madrugada, e o luto silencioso de quem perde algo que nunca chegou a existir,
que talvez seja o tipo de luto mais difícil de explicar para quem não viveu. João Pedro não perguntou mais. E foi exatamente por isso que Helena se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente compreendida. Voltaram para a fazenda com o sol no último laranja do dia. As semanas foram passando. Setembro virou outubro. A chuva começou a chegar com mais frequência. Primeiro tímida, aquelas chuvinhas rápidas de fim de tarde que mal molhavam o chão antes de parar. Depois, com mais firmeza, chuvas de verdade que chegavam à noite com raio e trovão e faziam o telhado da casa cantar. Helena foi se encaixando na rotina da fazenda como água que encontra o caminho. Ajudava Dona Teresa na cozinha e na casa. Aprendeu os nomes dos funcionários. Benedito, o mais velho, que cuidava do gado com uma dedicação quase religiosa. Marquinhos, o menino de 15 anos que corria de um lado para o outro e ri de tudo. Simval, o mais quieto, que cuidava das cercas e das ferramentas, aprendeu os ritmos da fazenda, que segunda era dia de pagar os funcionários e João Pedro ficava mais sério que o normal. Que quarta ele acordava mais cedo e saía antes do café para vistoriar o gado. Que sexta à tarde, sem falta, ele sentava na varanda com um copo de cachaça e ficava olhando para o pasto até o sol sumir. Ela começou a sentar perto, nessas sextas. Primeiro a uma distância respeitosa. Depois, semana a semana, a cadeira foi chegando mais perto, como se as próprias cadeiras fossem se entendendo antes das pessoas. Eles conversavam pouco, mas o pouco tinha peso. Ele falou um dia sobre os jagunços. Sobre a vez que 3 homens haviam invadido a fazenda, anos atrás, mandados por um fazendeiro vizinho que queria a terra dele. Contou sem drama, quase como quem conta uma coisa chata que precisou resolver, mas havia nos detalhes, na forma como ele havia ficado parado na porta da casa esperando eles chegarem, sem recuar, sem chamar ninguém. Uma clareza sobre o tipo de homem que ele era. Um homem que não cede do lugar onde está. Não por teimosia, por convicção. Ela falou um dia sobre a mãe. Sobre como o relacionamento havia sido difícil desde sempre, cheio de uma exigência que nunca era satisfeita, de um amor que parecia sempre condicional, sempre dependente de alguma coisa que Helena precisava provar. Contou que a morte de Renato havia sido o último fio que a mãe havia precisado para finalmente soltar o que havia guardado por anos. João Pedro ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele disse: às vezes, as pessoas jogam em cima dos outros o peso que não conseguem carregar sozinhas. Helena ficou pensando nisso por dias. Era simples, era direto, e era mais verdadeiro do que qualquer coisa longa e elaborada que alguém pudesse ter dito. A chuva caiu forte numa noite de outubro. Helena acordou com o barulho no telhado e ficou deitada na cama ouvindo. A chuva no interior tem um som diferente. Cai mais pesada, mais decidida, sem a difusão dos prédios e do asfalto. Cai direto, com tudo, e o cheiro que levanta da terra molhada entra por qualquer fresta, e é talvez uma das coisas mais antigas que existem, esse cheiro. Ela ficou pensando que estava bem. Não feliz, ainda havia distância até a felicidade, e ela tinha respeito suficiente por si mesma para não confundir as coisas. Mas bem, segura de uma forma que havia esquecido que era possível sentir. E isso descobriu naquela noite, ouvindo a chuva bater no telhado da fazenda, no interior do Maranhão. Já era muito mais do que ela havia esperado quando acordou naquele domingo que havia mudado tudo. Novembro chegou com uma força que ninguém esperava. Não foi uma chegada gentil. Foi a chegada de quem arrombou a porta. A chuva que havia começado tímida em outubro virou algo diferente nas primeiras semanas do mês seguinte. Virou aquela chuva brava do interior que os mais velhos conhecem de nome e de história, que aparece de vez em quando como um lembrete de que a terra tem memória e que o céu manda quando quer. Benedito foi o primeiro a avisar.
Chegou na varanda numa manhã de quinta-feira, com o chapéu na mão e aquela expressão séria de homem que leu o tempo a vida inteira e sabe o que está vendo. "Patrão", disse ele para João Pedro, que tomava café encostado no batente da porta. "O rio está subindo. Já passou da primeira pedra." João Pedro ficou quieto por um segundo. "Quanto tempo?" perguntou. "Se chover mais essa noite, amanhã de manhã a estrada está cortada." Helena estava na cozinha, ajudando Dona Teresa a separar o almoço e ouviu tudo pela janela aberta. Ficou com a faca parada no ar por um momento, processando. Estrada cortada significava isolamento. Isolamento aqui não era como isolamento na cidade, onde sempre havia outro caminho, outro recurso, outra saída. Isolamento aqui era literal. A fazenda ficava no fim de uma estrada de terra que cruzava uma baixada por onde passava um córrego que virava rio quando chovia forte, e quando esse rio enchia, não havia como entrar nem como sair. Havia acontecido antes. Dona Teresa havia mencionado uma vez, de passagem, que em anos de chuva pesada, a fazenda ficava cortada por dias. João Pedro passou o resto da manhã em movimento. Helena observou sem interferir. Ele organizou os funcionários para trazer o gado para o pasto mais alto, longe das áreas que alagavam. Mandou Marquinhos ao vilarejo mais próximo buscar querosene, pilhas, remédios básicos e mantimentos extras antes que a estrada ficasse intransitável. Verificou o gerador velho que ficava no galpão. Funcionava, mas rangia de um jeito que não inspirava confiança total. No final da tarde, Marquinhos voltou encharcado e com as sacolas pesadas. "A estrada já está ficando ruim", ele disse, sacudindo a água do chapéu. "O comerciante do vilarejo disse que vem mais chuva essa noite. Disse que pelo rádio falaram em temporal." O céu estava cor de chumbo até onde a vista alcançava. Um céu baixo, pesado, daqueles que parecem querer encostar no chão. Dona Teresa começou a cozinhar mais do que o normal, com aquela sabedoria prática de mulher que já viveu muita chuva brava e sabe que quando o tempo fecha, a cozinha precisa estar preparada. Fez arroz e feijão em quantidade, carne de sol que dura, farinha, café para o dia seguinte. Helena ficou ao lado dela, trabalhando sem precisar de instrução. As duas se moviam pela cozinha com aquela sincronia que vai nascendo entre pessoas que trabalham juntas por tempo suficiente. Uma desviava antes da outra chegar, uma alcançava o que a outra ia pegar. Os gestos se encaixavam sem negociação. "Você já ficou isolada aqui antes?" Helena perguntou em voz baixa. "3 vezes", Dona Teresa respondeu, mexendo o feijão com a colher de pau. "A pior foi há uns 8 anos. Ficamos 4 dias. Sem luz, gerador com defeito e o Benedito com febre alta." Helena olhou para ela. "Como foi?" A velha deu um meio sorriso. "A gente se virou. É o que se faz." A chuva começou de verdade às 8 da noite. Helena estava no quarto quando ouviu chegar. Não foi gradual, foi imediata, como se uma cortina enorme tivesse sido puxada de uma vez. O barulho tomou tudo. O telhado, as janelas, o quintal, o pomar, tudo virou som de água. Ela ficou sentada na beira da cama, ouvindo. Havia algo ao mesmo tempo assustador e grandioso numa chuva assim. Uma lembrança de que existem forças que não pedem sua opinião, que não consultam seus planos, que chegam e fazem o que vieram fazer, e você se acomoda ou não, mas de qualquer forma elas continuam. Relâmpagos iluminavam a janela em intervalos irregulares. Trovões que vinham logo atrás, alguns tão perto que ela sentia a vibração no peito. Por volta das 10 da noite, a luz acabou. O escuro foi total por alguns segundos antes de o gerador do galpão tossir, ranger e ganhar vida com aquele barulho de motor velho que funciona por teimosia mais do que por eficiência. A luz voltou fraca, amarelada, suficiente para ver, mas não para muito mais.
Helena pegou a lamparina que havia deixado na cômoda por precaução. Havia aprendido cedo que em fazenda de interior a lamparina não é decoração. E foi até a casa principal. João Pedro estava na varanda coberta da frente, encostado num pilar, olhando para a chuva que caía em cortinas densas no quintal. Tinha um copo nas mãos. Não cachaça dessa vez. Café. Ela ficou parada na porta por um momento. Ele ouviu os passos e virou o rosto. Não estava conseguindo dormir? Perguntou. Não, ela disse com honestidade. Ele fez um gesto para a outra cadeira. Ela foi. Ficaram sentados na varanda ouvindo a chuva. Os relâmpagos iluminavam o quintal em flashes brancos que revelavam por um segundo a intensidade do que estava caindo lá fora. Era muita água, uma quantidade que transformava o quintal em espelhos d'água e fazia os galhos da mangueira se dobrarem com o peso. A estrada já fechou, disse João Pedro. Não com preocupação, com a constatação calma de quem já sabe e já se ajustou. Quanto tempo a gente fica? Helena perguntou. Depende. Se parar essa madrugada, talvez 2 dias para a estrada abrir de novo. Se continuar amanhã, ele olhou para o céu lá fora. Mas... Helena assentiu. Silêncio. A chuva falava por eles. Foi João Pedro quem quebrou, e com uma coisa que ela não esperava. Você tem medo de ficar presa aqui? Ela pensou de verdade antes de responder. Não, disse ela. Acho que o que eu tinha medo era de ficar presa lá. Ele olhou para ela. Ela continuou olhando para a chuva. Na casa da minha mãe, eu me sentia presa todo dia, sem sair, sem ir a lugar nenhum, e mesmo assim me sentia presa. Aqui, mesmo com a estrada cortada, ela parou procurando a palavra certa. Aqui me sinto com espaço, mesmo que seja dentro de 4 paredes. Ele ficou quieto por um tempo. Entendo isso, disse ele finalmente. E pelo tom, era verdade. Ela virou o rosto para ele pela primeira vez desde que havia sentado. Você também já se sentiu assim? Preso? A pergunta era grande. Era do tipo que pede algo de volta, que abre uma porta e espera ver se a pessoa do outro lado entra ou recua. João Pedro ficou com o copo de café nas mãos, olhando para a chuva por um longo tempo. Depois que meu pai morreu, disse ele devagar, por uns 2 anos, eu estava aqui na fazenda com tudo que ele havia construído e me sentia sem chão, como se eu soubesse cuidar de cada metro dessa terra, mas não soubesse cuidar de mim mesmo. Era a coisa mais pessoal que ele havia dito desde que ela havia chegado. Helena sentiu o peso disso. Não respondeu imediatamente, porque a resposta certa para uma coisa assim não é imediata. Ficou com aquilo por um momento, com o respeito de quem recebe algo que foi guardado por muito tempo. O que mudou? Ela perguntou por fim, baixinho. Ele pensou. Aceitei que a fazenda não precisava que eu fosse meu pai, precisava que eu fosse eu. Pausa. É mais fácil falar do que fazer. É, ela concordou. Mas você fez. Ele olhou para ela. E havia algo diferente naquele olhar. Uma abertura que ela não havia visto antes. Uma janela que havia se entreaberto sem aviso, deixando ver por um segundo o que havia do outro lado. Não o ferrão que a cidade temia, não o fazendeiro solitário e intratável das histórias que contavam, mas o homem. Só o homem, com suas perdas e suas escolhas e o seu jeito duro de carregar as coisas, porque ninguém havia lhe ensinado outro jeito. A chuva continuou forte até quase madrugada. Eles ficaram na varanda até quase meia-noite, ora falando, ora em silêncio. E os 2 tipos de momento tinham o mesmo valor. Quando Helena finalmente se levantou para ir dormir, ficou parada por um segundo na porta. Obrigada, ela disse. Ele a olhou. Por quê? Ela pensou. Por não ter me pedido para ser diferente do que sou. Ele não respondeu, mas ela viu, antes de virar, que algo no rosto dele havia mudado. Algo pequeno, mas permanente.
Na manhã seguinte, a chuva havia diminuído para um chuvisco persistente e teimoso. O quintal estava alagado. O pomar tinha poças grandes que refletiam o céu cinza. O córrego havia virado rio, como Benedito havia previsto, e a estrada estava cortada. Mas dentro da fazenda havia um calor diferente. Não o calor do sol do interior, que queima e cansa. O outro, o que nasce devagar entre pessoas que passaram uma noite difícil juntas e descobriram que se aguentam bem. Dona Teresa serviu o café da manhã com um silêncio satisfeito que dizia tudo sem precisar de palavra. Marquinhos entrou na cozinha, encharcado de uma vistoria rápida, e disse que o gado estava bem no pasto alto. Benedito apareceu na porta com um relatório resumido que João Pedro ouviu tomando café. E Helena ajudou a tirar a mesa, lavou as xícaras, olhou pela janela para a chuva miúda que ainda caía e pensou que havia algo de bonito em estar num lugar onde a tempestade passa e você continua lá, em pé, com espaço, com gente. A estrada abriu no terceiro dia. Benedito foi o primeiro a cruzar de um lado ao outro de bota, testando o chão com a experiência de quem conhece cada trecho daquela terra como conhece a própria mão. Voltou com o relatório simples e definitivo que só os homens acostumados com o interior sabem dar. Dá para passar 3 palavras. O mundo voltava ao normal, mas o normal havia mudado. Helena percebeu isso naquela mesma manhã, quando foi buscar água na cozinha e cruzou com João Pedro no corredor estreito que ligava a sala à varanda dos fundos. Cruzaram num espaço pequeno, ombros quase se tocando, e nenhum dos dois desviou rápido, como talvez tivesse feito semanas atrás. Houve um segundo de pausa, um olhar, um aceno de cabeça, pequeno, mas diferente de tudo que havia vindo antes. Dona Teresa viu e não disse nada. Apenas continuou picando cebola, com aquela expressão de quem sabe mais do que fala e prefere assim. Os dias que se seguiram foram de reconstrução silenciosa. Havia trabalho real para fazer depois da tempestade. Partes da cerca do Pasto Leste haviam cedido com a força da enxurrada. Um trecho do telhado do galinheiro precisava de telhas novas. O pomar tinha galhos caídos que precisavam ser retirados para não apodrecer no chão molhado. Helena pediu para ajudar no pomar. João Pedro olhou para ela por um segundo como se fosse perguntar se ela tinha certeza. E então algo no rosto dele decidiu não perguntar. Benedito vai mostrar o que precisa ser feito, disse ele apenas. Ela passou 2 dias no pomar com Benedito e Marquinhos, cortando galhos, juntando folhas, levantando o que havia tombado. Era trabalho de corpo, trabalho que cansa de um jeito honesto e limpo, que deixa as mãos calejadas e os músculos doendo, mas que enche de uma satisfação que Helena havia esquecido que existia. O cheiro do pomar molhado era forte e bom. Terra, fruta, folha verde, manga, laranja, goiaba. A luz entrava pelos galhos em pedaços irregulares e os pássaros haviam voltado com tudo depois da chuva, como se estivessem compensando os dias de silêncio forçado com o dobro de barulho. Numa tarde, Marquinhos subiu numa mangueira para alcançar um galho alto que havia quebrado pela metade e ficado pendurado. E Helena ficou embaixo, orientando com a voz e rindo quando ele escorregou um pouco e soltou um palavrão que Benedito repreendeu com um olhar severo, que durou exatamente 3 segundos antes de ele também dar uma risada baixinha. Foi a primeira vez que Helena riu de verdade em muito tempo. Não aquela risada educada e reflexa que a gente dá nas situações onde rir é esperado. Foi uma risada que subiu do peito, que não pediu licença, que saiu com toda a leveza de quem esqueceu por um segundo que estava carregando alguma coisa. Ela percebeu isso no momento em que aconteceu, e a percepção não matou a risada. Pelo contrário, João Pedro havia parado na beira do pomar, vindo de algum outro canto da fazenda, e ficou olhando por um segundo.
Helena não viu na hora. Estava ainda com os olhos na mangueira, no Marquinhos, que havia conseguido alcançar o galho e o estava amarrando com um pedaço de corda. Quando ela baixou os olhos, ele já havia virado e estava indo embora. Mas Benedito tinha visto os dois. E Benedito, que era homem de poucas palavras, mas de olhos que não perdiam nada, continuou trabalhando sem comentário, com aquela dignidade discreta dos velhos que já viram o suficiente para saber quando guardar silêncio. Foi numa sexta-feira à tarde, quase 3 semanas depois da tempestade, que as coisas se moveram de vez. O sol havia voltado com tudo, como se quisesse recuperar o tempo perdido para a chuva, e a fazenda tinha aquele cheiro específico de terra seca que absorveu muita água, e agora devolve para o ar uma umidade quente e verde, quase viva. Helena estava na varanda da frente, com uma bacia de roupa para dobrar, quando João Pedro apareceu e sentou na cadeira ao lado. Sem café dessa vez. Só ele, os braços cruzados olhando para o pasto. Ela continuou dobrando. Ele ficou em silêncio por um tempo que ela havia aprendido a não tentar medir. "Você está pensando em ir embora?" Ele perguntou. A pergunta chegou sem aviso, mas sem agressividade. Era uma pergunta direta do jeito que ele era direto, sem preparação, sem volta, mas também sem pressão. Era uma pergunta que deixava a resposta completamente livre. Helena parou com a roupa nas mãos. Pensou de verdade. Porque a pergunta merecia isso. "Não tenho para onde ir", ela disse por fim. "Isso não é o que eu perguntei." Ela olhou para ele. Ele continuava olhando para o pasto. "Você está pensando em ir embora", ele repetiu. "Não se você pode, se você quer." Helena pousou a roupa dobrada na pilha. Ficou com as mãos no colo. "Quando cheguei aqui", ela disse devagar, "eu não sabia se ia conseguir ficar. Não por causa do lugar. O lugar é bom. É por causa de mim. Eu havia aprendido a ocupar pouco espaço, a não confiar muito, a não esperar que as coisas durassem." Ela fez uma pausa. "E aí a tempestade veio. E eu fiquei esperando me sentir presa de novo. Esperando aquele aperto de peito que eu tinha na casa da minha mãe. Aquela sensação de que eu estava no lugar errado. E não veio." Ele virou o rosto para ela. Os olhos escuros e firmes, aqueles olhos que a cidade inteira conhecia como olhos que não cediam, estavam olhando para ela com uma atenção que era quase física, que ela sentia na pele. "O que veio?" ele perguntou. Ela demorou. "Veio a sensação de que eu estava no lugar certo. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez desde que o Renato morreu, eu me senti no lugar certo." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios que eles haviam compartilhado. Era um silêncio que tinha peso, mas não era pesado. Era denso de um jeito que não sufocava. Era o tipo de silêncio que existe quando 2 pessoas disseram coisas verdadeiras e estão deixando as palavras pousar. João Pedro ficou olhando para ela por um momento longo, e então disse com aquela voz grave e direta que não sabia ser outra coisa: "Então fica." Não era um pedido, não era um comando, era uma oferta. Simples, honesta, sem ornamento. "Não como empregada", ele continuou. "Não como favor. Fica porque esse lugar pode ser seu também, se você quiser." Helena sentiu alguma coisa se mover no peito. Uma coisa grande que havia estado muito quieta por muito tempo. "João Pedro", ela disse, e era a primeira vez que usava o nome dele sem o senhor na frente, e os dois notaram. "Eu tenho medo." "Eu também", ele disse, sem hesitar. E foi essa resposta, aquela honestidade direta e sem defesa, que chegou de um homem que a cidade inteira conhecia como alguém que não temia nada. Foi essa resposta que quebrou o último muro. Não de uma vez, não com drama, com aquela gentileza das coisas que estavam esperando o momento certo. O Natal chegou com um calor que não pedia desculpa. A fazenda ficou diferente naquelas semanas.
Dona Teresa enfeitou a varanda com um galho de aroeira que ela mandou Marquinhos buscar no cerrado, pendurou umas fitas coloridas que guardava numa caixa de sapato desde anos atrás e fez um pernil que o cheiro varreu a fazenda inteira por 2 dias antes de estar pronto. Helena ajudou com tudo, e havia algo diferente no jeito que ela se movia pela casa agora. Não havia mais aquele cuidado excessivo de quem ocupa espaço de favor, aquele andar nas pontas dos pés emocional de quem está sempre preparado para ser mandado embora. Ela abria gavetas. Rearranjo as flores no vaso da sala. Escolheu onde pendurar um pano bordado que havia feito nas noites de chuva com linha que Dona Teresa havia dado. Pequenas decisões, pequenas permanências. Na véspera do Natal, sentados na varanda depois do jantar com o céu do interior despejando estrelas como se tivesse exagerado na dose, Helena ficou olhando para cima por um longo tempo. Pensou em Renato, com saudade. Uma saudade que já não doía da mesma forma. Uma saudade que havia amadurecido, que havia encontrado seu lugar certo dentro dela, que havia parado de ser uma ferida aberta e virado uma parte da história que ela carregava com respeito e com carinho. Ele havia sido bom. Ele havia sido amor. E amor que existiu de verdade não desaparece quando a pessoa vai. Ele muda de forma. Fica sendo outra coisa. Fica sendo parte do que você aprendeu, do que você carrega, do que você é. Ela sabia disso agora de um jeito que antes sabia só com a cabeça. Agora sabia com o corpo inteiro. Em que você está pensando? João Pedro perguntou ao lado dela. No Renato, ela disse sem hesitar. Ele assentiu. Com saudade? Com gratidão, ela respondeu. E era verdade. Ele me ensinou o que é ser amada direito. Sem isso, eu não saberia reconhecer quando apareceu de novo. João Pedro ficou quieto. Ela virou o rosto para ele. Ele estava olhando para as estrelas com aquela expressão fechada que ela havia aprendido a ler. Não era tristeza, era profundidade. Era o rosto de um homem que está processando alguma coisa importante em silêncio. Ela não apressou. Esperou. Ah, minha mãe me disse uma vez... Ele falou por fim devagar, como quem busca as palavras numa gaveta funda, que o coração não é um copo que esvazia quando você despeja. É mais como uma nascente. Quanto mais você usa, mais aparece. Helena ficou olhando para ele. Sua mãe era sábia. Era, ele disse, e havia nessa palavra uma ternura que ele raramente deixava aparecer, que ficava guardada num lugar que poucos conheciam. Ficaram em silêncio por um tempo. As estrelas continuavam lá. O calor da noite era suave, quase gentil. Os grilos faziam aquele barulho constante e imenso que é a música do interior, que enche o ar de uma forma que quando você não ouve, mais sente falta sem saber de quê. Então João Pedro fez uma coisa simples. Estendeu a mão sobre o braço da cadeira, aberta, esperando, sem pressa, sem cobrança. Helena olhou para aquela mão, grande, calejada. A mesma mão que havia recolhido suas roupas do chão de uma praça empoeirada num domingo que ela queria esquecer e que agora, estranhamente, havia se tornado o domingo mais importante da sua vida. Ela colocou a mão dentro da dele. Ele fechou os dedos com cuidado e ficaram assim, olhando para o céu imenso do interior do Maranhão, com as estrelas todas lá em cima, fazendo o que sempre fizeram, indiferentes e magníficas, sem saber, ou talvez sabendo quem pode dizer, que embaixo delas 2 pessoas haviam encontrado pelo caminho mais torto e mais improvável aquilo que a vida às vezes esconde atrás das maiores dores. Um recomeço. Não o recomeço barulhento dos filmes. Não o recomeço que apaga o passado e começa do zero como se nada tivesse acontecido. O outro, o real. O que só vem para quem passou pelo fundo e sobreviveu.
O recomeço que diz: eu carreguei tudo isso, eu continuei, e agora, aqui, com essa mão dentro da minha, eu escolho seguir. Dona Teresa apareceu na porta um momento depois, viu os dois e voltou para dentro sem fazer barulho. Na cozinha, sozinha, ela sorriu para o fogão. E isso foi tudo, e foi o suficiente.